Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. Portanto, sejam bem-vindos, senhores deputados, e neste caso também excelentíssimos senhores encarregados de educação. E, portanto, é um gosto receber-vos aqui nesta comissão, que é nossa e que é vossa também, e, portanto, e que é do país. Portanto, naturalmente, começar por cumprimentar os representantes que aqui estão de encarregados de educação, a excelentíssima senhora encarregada de educação, Ana Pires, excelentíssima também senhora encarregada de educação, Carina Vieira, muito bem, também senhora encarregada de educação, Andrea Deveza, senhora Mafalda Ambrósio, depois o senhor Rodrigo Ferreira, aqui é mais fácil de identificar, depois também a senhora Andreia Almeida, não está, pronto, muito bem, pronto, então, votos das melhoras para a saúde. E depois também a senhora Amélia Rainho, aqui, muito bem. Pronto, portanto, estamos aqui então no dia 18 de dezembro do ano da graça 2025 para esta audiência na qualidade de encarregados de educação e preocupados fundamentalmente com aquilo que é um problema, aliás, que tem assolado as escolas de norte a sul do país, infelizmente, e que é de facto com a falta de professores ou os alunos sem aulas, conforme muitas vezes a abordagem que se faz sobre este preocupante assunto. E, portanto, fundamentalmente, temos o diagnóstico, que é da falta de professores, e, acima de tudo, precisamos, como vocês aqui dizem, de medidas urgentes e de soluções urgentes para mitigar este grave problema que tem afetado as nossas crianças, os nossos jovens, e, mais do que isso, depois condiciona naturalmente aquilo que é o futuro do nosso país. E, portanto, este é um desafio que nos é trazido por estes encarregados de educação e, naturalmente, que posso também partilhar e julgo que será preocupação de todos os membros desta comissão e de todos os partidos políticos que aqui estão representados, seja mais à direita ou mais à esquerda, portanto, esta é uma preocupação naturalmente comum. Depois, naturalmente, no meio de todas esta convergência, ou neste caso que é um problema que há aqui, naturalmente depois os caminhos serão diferentes e será garantidamente no meio de todas estas divergências que queremos acreditar que será possível encontrarmos as convergências necessárias para resolver esse enorme desafio da falta de professores. Posto isto, e relativamente à distribuição de tempos, como julgo que terá sido distribuída a todos os presentes, portanto, os representantes dos encarregados de educação terão uma intervenção inicial de 10 minutos, que pode ser ou apenas por um dos intervenientes ou partilhado. Portanto, já percebi que será a excelentíssima senhora encarregada de educação, Ana Pires, que fará a intervenção inicial dos 10 minutos. Depois teremos a seguir intervenção para os grupos parlamentares que se inscreverem de 3 minutos cada e depois, no final, para encerramento, para trazer mais esclarecimentos ou para responder eventualmente às questões que aqui sejam colocadas pelos representantes dos grupos parlamentares, a entidade que pede, portanto, esta audição aqui à Comissão de Educação terá depois 10 minutos para esse efeito e será exatamente nos mesmos moldes. Ou uma das pessoas, ou então tempo dividido, portanto, mas isso depois também estamos tranquilos em relação a isso, mas serão de facto os 10 minutos finais e passamos então aos 10 minutos de intervenção inicial para a encarregada de educação, a senhora Ana Pires. Tem a palavra. Senhores e senhoras deputadas, queria primeiro começar por agradecer me terem concedido esta audiência. Sou mãe de uma criança do primeiro ciclo sem professor titular e comigo vieram outros encarregados de educação de diferentes escolas que estão na mesma situação ou já estiveram. Senhores e senhoras deputadas, é com profundo constrangimento que nos vemos confrontados com a realidade atual do ensino público em Portugal. Há milhares de crianças sem professores, comprometendo o futuro do país e violando diretamente a Constituição, nomeadamente o artigo 74, número 2, que menciona, no ponto número 1, todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. No ponto número 2, na realização da política de ensino, incumbe ao Estado, entre outras obrigações, a. assegurar o ensino básico universal obrigatório e gratuito, c. garantir a educação permanente e eliminar o analfabetismo, g. promover e apoiar o acesso dos cidadãos portadores de deficiência ao ensino.
Senhores e senhoras deputadas, além da Constituição não se estar a cumprir, é igualmente com preocupação e indignação que constatamos a falta de respostas eficazes perante uma situação tão grave. Comparativamente ao ano letivo anterior, registou-se um aumento de 40% de horas por lecionar, o que corresponde a mais de 13 mil horários por preencher. No final do primeiro período, ou seja, no dia de hoje, aumentou 40% as horas por lecionar em comparação ao ano passado. Portanto, a dimensão do problema é grave e é nacional, com especial incidência nas áreas de Lisboa, Setúbal, Faro e Porto, onde se concentram milhares de horários ainda por preencher. A falta de professores ou a instabilidade docente tem várias consequências, e nomeamos algumas, a saber: primeira, impede o desenvolvimento contínuo curricular, comprometendo também o desenvolvimento cognitivo e socioemocional do aluno. 2. As avaliações nacionais tornam-se inapropriadas, dado que deixam de medir o real potencial dos alunos e passam a refletir um contexto de privação educativa. 3. Aumenta a inequidade entre alunos de diferentes escolas, discriminando os estudantes do ensino público face aos do ensino privado. 4. Dupla inequidade em relação aos estudantes com necessidades de educação específicas, que dependem ainda mais de vínculos consistentes e de apoio técnico especializado. 5. Aumento de comportamentos de risco nos alunos, aumento de violência escolar entre pares e perda de sentido de pertença à comunidade educativa. 6. Sintomas de stress emocional e segurança aumentam, sobretudo nas crianças em risco de exclusão social, dado que se remove um dos principais fatores de resiliência disponíveis à criança. É de remarcar ainda, 7º, a sobrecarga dos docentes e funcionários atuais, o que compromete também a qualidade do ensino e do acompanhamento individualizado. Num cenário já marcado pela falta de docentes, acentua-se o risco de desgaste profissional, com impactos na sua saúde e na permanência na carreira. Se considerarmos os dados do relatório do Conselho Nacional de Educação de 2024, em que refere que aproximadamente 30% dos adultos, e agora estou a falar dos adultos em Portugal, que somos nós, portanto, 30% atualmente situam-se nos níveis mais baixos de proficiência em leitura, numeracia e resolução de problemas. Estes resultados já são preocupantes. Agora imaginem, senhores e senhoras deputadas, como serão estes resultados daqui a uma década ou duas, onde já temos dados atuais que demonstram uma tendência a piorar significativamente. É de mencionar que estes adultos, nós, os adultos atuais, tivemos o privilégio de ter professor. Sim, senhores e senhoras deputadas, é um privilégio. Hoje em dia, ter um professor trata-se mesmo de um privilégio e não de um direito. Os estudantes com falta sistemática de professores aprendem num contexto de interrupções pedagógicas e ausência de continuidade educativa, com impactos não apenas nas aprendizagens, mas também na motivação, autorregulação e confiança no seu futuro. E os dados atuais são claros. Temos piores resultados no PISA, que foi aqui apresentado em setembro, que é um teste que se realiza em 89 países, e Portugal é um deles, ficou em 29º lugar. Portanto, temos 30% de alunos que têm baixo desempenho na componente geral, portanto, nas competências em geral e especificamente em matemática, 30%. Senhores e senhoras deputadas, para enfrentar esta situação, consideramos que podem ser adotadas várias medidas. Vamos enumerar algumas. A primeira é crucial: aumentar o investimento público na educação. O investimento público na educação devia estar perto dos 6% do orçamento do Estado, para estar de acordo com padrões internacionais como a Agenda 2030 da ONU. Podíamos começar para o ano nos 3%, que já seria quase o dobro deste ano, mas mesmo assim não seria suficiente. É urgente a situação. 2. Valorizar e acelerar a revisão do Estatuto da Carreira Docente, negociando as propostas com os sindicatos e movimentos cívicos e outros atores relevantes. É importante articular e dialogar com os atores relevantes. 3. Reduzir a carga burocrática associada à profissão, permitindo que os docentes se concentrem na prática pedagógica
e diminuindo o risco de abandono docente, que está atualmente perto dos 20%. 4. Reforçar as equipas das escolas com técnicos especializados, psicólogos, terapeutas, assistentes operacionais, assistentes sociais e professores de educação específica. 5. Envolver diretamente as câmaras municipais para criar incentivos tal como garantir alojamento acessível aos professores, sobretudo nas zonas mais afetadas, como Lisboa, por exemplo. 6. Criar bolsas de estudo atrativas para que mais estudantes se matriculem em cursos de formação de professores e optem pela carreira docente. 7. Criar mecanismos de compensação aos estudantes que não tiveram professor e garantir avaliações justas e igualdade de oportunidades a estes estudantes. Senhoras e senhoras deputadas, não estamos apenas a defender as crianças e adolescentes. Estamos a defender os valores fundamentais da democracia portuguesa e o direito constitucional à educação. Se falharmos agora, será demasiado tarde para garantir que estas crianças e adolescentes tenham, no futuro, as capacidades e conhecimentos necessários para exercer qualquer profissão com competência, responsabilidade e ética. Nós, enquanto encarregados de educação, cidadãos e profissionais de outras áreas, continuaremos empenhados em dar visibilidade ao que está a acontecer, a identificar falhas, a propor soluções e a ser parte das mesmas. Contudo, a responsabilidade última de agir cabe aos senhores e às senhoras deputadas, que têm a competência legal e o dever político de intervir. Esperamos, por isso, que os senhores e as senhoras deputadas mobilizem todos os instrumentos ao vosso alcance para implementar medidas firmes e eficazes, capazes de reverter a situação crítica do ensino público em Portugal. Para finalizar, consideramos também fundamental conhecer as medidas que estão a ser implementadas para responder a esta situação crítica. Necessitamos também de transparência. Trata-se do futuro de todos nós, incluindo dos senhores e das senhoras deputadas. A degradação do ensino público já começou ontem, está comprometido hoje, mas ainda pode e deve ser revertido amanhã. Mas para isso precisamos de vontade política, planeamento estratégico e de ação imediata. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Encarregada de Educação, Sra. Ana Pires, e obrigado, acima de tudo, pelo cumprimento do tempo pré-estabelecido, que é coisa rara nesta casa, e, portanto, um obrigado por isso e pelo exemplo que aqui nos dá. Portanto, passo então a palavra para a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PPD-PSD, Sra. Deputada Manuela Carvalho, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssima Sra. Ana Pires e restantes encarregados de educação. Antes de mais, queremos reconhecer de forma clara e inequívoca a legitimidade das vossas preocupações, que o Governo partilha plenamente. E é por isso que este tema foi assumido como prioridade absoluta, sendo tratado com a urgência que a situação exige, com respostas imediatas e com soluções estruturais. Permita-me então fazer um ponto da situação com base no trabalho já desenvolvido pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Em junho de 2024, o Governo lançou o plano Mais Aulas, Mais Sucesso, com 15 medidas em 3 eixos, para prevenir situações prolongadas de alunos sem aulas, apoiar os docentes, gerir melhor os recursos das escolas e incentivar a retenção e atração de professores, onde as carências são mais críticas. No ano letivo de 24-25, uma das medidas estruturantes foi a criação pela primeira vez de um apoio à deslocação para professores colocados em escolas com carência de docentes. Este apoio beneficiou quase 3.000 professores em 234 escolas sinalizadas. E no balanço oficial de 17 de setembro de 2025 existiam 2.410 horários por preencher num universo de cerca de 130.000 docentes. Importa sublinhar 2 dados essenciais. Menos de metade desses horários eram completos e cerca de 70% das escolas com mais de 10 horários por preencher concentram-se nas regiões de Lisboa e da Península de Setúbal, o que confirma que estamos perante um problema localizado e estrutural e não generalizado. Para responder com maior rapidez, a Agência para a Gestão do Sistema Educativo passou a realizar colocações a cada 3 dias úteis, duplicando a celeridade do processo, e as escolas continuam a poder recorrer a horas extraordinárias para garantir
aulas aos alunos. Em setembro de 2025, o Governo alargou o apoio à deslocação de docentes contratados e de carreira colocados a mais de 70 km da residência fiscal, com reforço nos QZP deficitários, e deverá, em 25-26, abranger mais de 8.000 docentes. Em outubro de 2025, foram abertas 1.800 vagas de vinculação extraordinária para as regiões com maior carência: Lisboa, Península de Setúbal, Alentejo e Algarve. E o Governo assinou 11 contratos-programa com instituições de ensino superior, quase 10.000 vagas em licenciaturas e mestrados para formação de professores até 2029-2030. Mais recentemente, em dezembro de 2025, foi determinado o regresso às escolas de mais 169 professores que se encontravam em mobilidade nos serviços do Ministério ou noutras entidades públicas. Nada disto apaga as dificuldades, nem a ansiedade legítima de quem sente o impacto na vida dos seus filhos. Mas estes dados mostram que o Governo tem um caminho claro, sustentado e responsável em curso, e os resultados já se fazem sentir. Entraram mais de 6.000 docentes na escola pública e foram abertas 300 vagas de profissionalização em serviço sem custo para os docentes. Pergunto: que avaliação fazem do conjunto de medidas que referi, o que vos parece estar a resultar e o que, na vossa perspectiva, ainda não está a funcionar como deveria? E na escola dos vossos filhos, que evolução concreta têm observado nos últimos meses, em particular ao nível das substituições, da continuidade das aulas e da estabilidade dos horários? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e terá a palavra a Sra. Deputada Maria José Aguiar. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a estes encarregados de educação e, em nome da Dona Ana Pires, cumprimento todos os presentes. Claro que é de enaltecer esta iniciativa, porque mais do que os partidos se preocuparem com este problema crescente, que receio dizer até que está de uma forma descontrolada, ter os pais e os encarregados de educação clamar por estas responsabilidades é de saudar e deve fazer pensar o nosso Governo. Obviamente, partilhamos as vossas preocupações, estas que elencaram aqui, foram até já objeto de várias iniciativas da nossa parte e custa-me dizer que chumbadas, portanto, ficaram chumbadas, e isso é uma realidade. No entanto, temos sido, obviamente, insistentes e persistentes e assim continuaremos. Alertar que as medidas de implementação não estão a responder de forma cabal ao problema e canalizam a resolução destes problemas, portanto, da falta de professores, sempre com a sobrecarga de horas extraordinárias, a canalização de alunos para outras turmas de níveis e anos diferentes, soluções que estão neste momento a acontecer, terapeutas e professores de educação especial e outros a tomar o papel de professor nas nossas escolas, pessoas sem habilitação, estrangeiros, a lecionar nas nossas salas de aula a alunos de tenra idade, e ainda há aqueles que, como aqui referiram, que nada disto ainda assim têm. A isto chamamos nós, desculpem a expressão, tapar o sol com a peneira. É preocupante, sabemos que o pré-escolar e o primeiro ciclo têm sido bastante massacrados, digamos assim, por esta situação da falta de professores, que no fundo vai trazer, obviamente, repercussões sérias, que foram aqui também assinaladas, e graves a curto prazo. Resultado disso foram as provas de aferição, vimos os resultados delas, sabemos que neste momento 1/4 dos alunos do segundo ano têm profundas dificuldades na leitura e também a matemática, não leem 51 palavras, isto é resultado de um estudo num minuto. Estamos, no fundo, a hipotecar o futuro das nossas crianças e, no fundo, do país, de uma forma que achamos irresponsável. Entendemos que estas medidas de fundo têm de ser tomadas, obviamente, e passam inevitavelmente por uma valorização efetiva das carreiras dos professores, pela valorização da figura do professor, criando carreiras seguras, transparentes e com previsibilidade, uma avaliação sem barreiras economicistas, uma avaliação por mérito e por competência, uma revisão profunda ao estatuto do aluno, porque temos que assumir os erros do passado, que desrespeitaram profundamente a classe, levando-os a abandonar, outros porque foram mesmo mandados embora pelos governos que estiveram no poder.
Ou seja, só respeitando quem está hoje nas escolas poderemos reverter o sentido descendente da atratividade para a carreira, que é aquilo que estamos a viver hoje. Hoje, até porque sabemos que uma franja substancial de jovens, mesmo ingressando na carreira aos dias de hoje, não se revêem nela e nem a preconizam para o seu futuro e procuram rapidamente outros caminhos. Estamos no final do primeiro período, sabemos que face ao ano letivo anterior, os dados já nos apontam para um aumento substancial de alunos sem aulas, alguns sem uma única aula. Isto preocupa-nos sobremaneira. Pronto, queria só dizer, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, este é um problema suprapartidário e o que importa é ponderar se as outras forças políticas o entendem da mesma forma e se possamos convergir esforços ou se, pelo contrário, preferem continuar com as suas agendas. Eu queria só deixar aqui uma última pergunta aos pais. Se entendem que esta última medida anunciada pelo Governo, que diz respeito ao tutor digital para todos os alunos, se entendem que isto é uma medida que vai realmente resolver a situação ou se entendem que não. Muito obrigado, o que é que pensam sobre isto? Muito obrigada e peço desculpa por ter ultrapassado. Muito obrigado. Bom, passamos então a palavra para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Lopes. Muito obrigada. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada. Começo por agradecer a vossa vinda aqui, a exposição que fizeram e dizer que os problemas que retrataram nós sabemos que é de facto uma realidade, apesar dos esforços dos diferentes governos em melhorar a situação. Cada vez que um aluno ou uma escola fica sem professor, é efetivamente um problema para o seu, é um problema na aprendizagem, que vai ficar com uma aprendizagem mais atrasada relativamente aos outros que estão a seguir o currículo normal, mas é também um problema de desenvolvimento, de relacionamento com os outros, até emocional do aluno que se sente discriminado por não ter professor e não ter esse acompanhamento. E por esse facto somos sensíveis com tudo aquilo que aqui nos apresentou. A deputada do PSD elencou um conjunto de medidas que este Governo tomou para tentar mitigar esta situação. O Partido Socialista também já tinha feito a vinculação extraordinária que permitiu integrar milhares de professores, mas mesmo assim os desafios persistem e é preciso continuar a ver este problema e a tentar resolvê-lo de uma vez por todas, quer através de medidas de curto prazo, portanto agora no imediato para contratar e resolver estas situações, quer a longo prazo, como bem referiram e já foram também elencando isso, dando incentivos para que os jovens comecem a estudar para ser professores do ensino básico, dando incentivos para os professores ficarem nas regiões do país onde é mais difícil, e também já houve, já aqui foi referido, um apoio aos professores nesse sentido, mas no fundo há um conjunto de essas e de outras medidas que têm que ser tomadas porque não podemos deixar os nossos alunos para trás e não podemos permitir que haja essa divergência entre aqueles que aprendem e aqueles que por infortúnio de não ter um professor não tiveram a capacidade de aprender. E aquilo que referiu, e bem, é que este ano, para além de estarem mais os 40% de horas por lecionar, digamos assim, agora perdi-me aqui, mas pronto, os alunos não têm esse acompanhamento e isso faz falta. Pegando nas últimas palavras da deputada Maria José Aguiar, eu também concordo que este problema deve ser visto de uma forma suprapartidária e o PS está disponível para isso, porque tudo tem a ver com a aprendizagem dos alunos e umas melhores condições para a educação, para o crescimento e para a ascensão e para o elevador social, para que eles tenham desde a escola primária até o ensino superior condições de evoluir com acompanhamento por parte dos professores, dos psicólogos, de toda a equipa das escolas, isso é positivo. E, portanto, da nossa parte, da parte do Partido Socialista, podem contar, nós reconhecemos que os desafios continuam a existir e estamos disponíveis com os instrumentos que temos para continuar a trabalhar nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, então, agora do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Angelique da Teresa. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os encarregados de educação que aqui estão, pedir-vos desculpa pelo atraso, mas estava em reunião noutra comissão que estava a decorrer ao mesmo tempo. Dizer que também eu sou mãe
de um aluno de uma escola pública em Lisboa que também não tem um professor a uma disciplina e que, inclusive, essa disciplina ele vai ter exame no fim do ano. Felizmente, há pais que, como eu, podem suportar explicadores para que ele tenha a recuperação de aprendizagens das aulas que ele não está a ter. O problema são os outros pais que não têm a capacidade de o fazer e, portanto, há crianças que, comparativamente ao meu filho, estão a ficar para trás. E isso é profundamente injusto. Eu não vou estar aqui, enfim, a perder tempo sobre o esforço que efetivamente está a ser feito, porque isso também tem que se assumir, para chamar professores que estavam colocados noutros serviços do Ministério a virem dar aulas para as escolas, porque há de facto uma falta premente e urgente. Há pouca atratividade da profissão que faz com que muitas pessoas não queiram ser professores e aqueles que estão em idade de trabalhar até estão a pensar deixar a profissão e, portanto, no debate que está a ser feito também do Estatuto da Carreira Docente que nós estamos a ter, isso vai ter que estar em cima da mesa, porque tem que haver uma convergência entre o setor privado e o setor público. Se há professores nas escolas privadas e não fogem das escolas privadas, se calhar temos que ter uma convergência entre a escola pública e as escolas privadas e trazer o melhor que há dos dois lados para que elas sejam, se calhar, mais uniformes e deixarmos ter esta visão dualista, um bocadinho provinciana, de que as coisas não se podem misturar. Esta é a nossa posição e é aquela sobre a qual nós vamos combater e lutar. Porque é meramente preconceituosa, não há outra forma de ver as coisas. Nós estamos a defender, e já tivemos esse posicionamento político e já apresentámos propostas, e eu gostaria de saber qual era a vossa opinião sobre isto, que é as escolas passarem a ter serviços mínimos quando estão em situação de greve. Ou seja, inscrever o ensino à semelhança de outros serviços que também estão inscritos como fundamentais para que, nomeadamente, esses alunos mais frágeis, nomeadamente com famílias mais desfavorecidas, com necessidades educativas especiais, ou seja, aqueles que, e segundo o Estado da Educação do Conselho Nacional de Educação, estão a ficar mais para trás, ou seja, está-se a criar um fosso na escola pública entre estudantes mais privilegiados e menos privilegiados, garantir que esses mais frágeis não fiquem para trás, não só pela falta de professores, porque há efetivamente falta de professores, mas também porque há greves e a falta de professores também se faz sentir nessa altura e, portanto, aí gostaria de vos ouvir e saber qual é a vossa opinião sobre este posicionamento. Muito obrigada. E, mais uma vez, as minhas desculpas pelo atraso. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, então, a representante do Grupo Parlamentar do LIVRE, a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de vos dar as boas-vindas e, ao mesmo tempo, lamentar profundamente que tenha sido necessário que vocês se unissem e que fizessem a requisição para terem esta audição. Isto significa que os políticos e as políticas públicas sobre educação em Portugal estão a falhar redondamente, para que os pais tenham que ter tido a necessidade de se juntarem e de, mais uma vez, trazerem à Casa da Democracia uma necessidade que está à vista de toda a gente. Não devia ter sido assim, não devia ser necessário que vocês tivessem que se juntar e vir outra vez chamar a atenção dos governantes para um problema que tem décadas. O diagnóstico está feito. E desde 2006, 2007, 2008, quando começou a degradação da carreira dos professores, todos nos lembramos que até então a carreira de professor era atrativa e não havia falta de professores. Então perguntamos o que é que aconteceu. O que é que aconteceu nessa altura? A carreira foi desbaratada e neste momento, ao contrário do que também, permitam-me discordar, da Angélica, minha colega, não há falta de professores apenas no setor público. Nós estamos a ter falta de professores no público e no privado, por uma razão muito simples. Os jovens não querem ser professores. Não se formam professores suficientes para as necessidades
que hoje o sistema precisa. E há, no setor público, uma carência maior devido ao território para onde são enviados os professores. E, portanto, quem trabalha no setor privado, obviamente que está numa escola perto de casa, mesmo ganhando um salário que não seja muito atrativo, tem uma garantia, que não vai para longe. Os outros, ganhando um salário muito mais baixo, ou igual, terão de ir para fora da sua área de residência. Eu gostaria de vos dizer que educar não é uma despesa, é um investimento, e nós estamos a falhar a uma geração. Estamos a falhar à geração dos jovens que hoje em dia não sabem se têm a preparação para conseguir fazer os exames que lhes são exigidos, e o que nós temos também em termos de políticas atuais, em relação à carreira docente, não está a resolver o problema. Está a ser uma questão de meros remendos que estão a ser aplicados pontualmente a problemas gravíssimos. E vocês elencaram, e muito bem, quer os problemas, quer as soluções. Agradeço-vos muito também por terem trazido as vossas perspectivas, quer dos problemas que nós já conhecemos, que é a falta de docentes, falta de uma escola verdadeiramente inclusiva, falta de assistentes operacionais e assistentes técnicos, os recursos muito limitados, o excesso de burocracia, esse diagnóstico nós já o conhecemos. E o que é que falta? Vontade política. Há vários partidos nesta mesa sentados que apresentaram várias propostas e iniciativas e foram reprovadas e foram chumbadas. O que é que falta? Falta que um governo, daqueles que nós tivemos desde 2006, 2007 até hoje, que falharam sempre na questão da educação, que hoje haja um governo que tenha vontade de tomar este assunto como sério e que todos os partidos façam um pacto de regime em relação a esta questão da educação, que se entendam, para que os vossos problemas passem à história, porque senão continuaremos a falhar a uma geração e isso não é justo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos então agora os 10 minutos para encerramento pela entidade, ou neste caso pelos representantes dos encarregados de educação que aqui estão nesta comissão. Eu pergunto, se me permitem, se os 10 minutos estejam à vontade, decidam se é distribuído. Pronto. Tem a palavra então a Sra. Encarregada de Educação, Sra. Ana Pires. Por favor. Obrigada a todos pelos comentários. Portanto, ouvimos aqui várias medidas que já estão a ser tomadas, várias críticas. Acho que temos todos a mesma visão, que é isto precisa de ser mudado. A situação atual, ou seja... Neste momento, se não se importam, não vamos interromper a Sra. Ana Pires, que está no uso da palavra com os seus 10 minutos atribuídos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto. É essencial nestes momentos estarmos todos com a atenção devida, porque este é o tempo de todos. E quando qualquer pessoa fala, todos devemos, portanto, dar atenção. Estou totalmente de acordo. Portanto, o que eu estava aqui a tentar comunicar é que é um problema grave, identificado por todos os aqui presentes. A senhora deputada do PSD falou em várias medidas que o Governo tem feito. Algumas que discordo, mas o importante é realmente fazer medidas. Agora, não são suficientes. A situação atual é realmente muito crítica. E tenho vários dados. Nós precisamos, por exemplo, para o próximo ano, de 3.800 professores e só estão a sair 800. Por exemplo, eu sei que o Conselho de Ministros aprovou mais financiamento a entidades públicas de nível superior, mas não é suficiente, há que fazer mais bolsas, há que fazer que esta profissão seja mais atrativa. Isso por um lado. Por outro lado, a solução de dar mais horas extras a professores de apoio não é uma solução para as crianças que não têm professor titular. Ou seja, é uma solução, não é uma solução de qualidade. E nós queremos que os nossos filhos e as crianças e adolescentes deste país tenham um ensino de qualidade.
Não é esta ideia de um depósito em que deixamos os filhos, obviamente. Queremos que seja com qualidade. E a outra coisa que quero aqui falar é o discurso do Ministro ao longo destes meses, desde que começou o ano letivo, não está de acordo com a realidade que nós todos vemos. Ao não identificar problemas, não há, aliás, os números que eu tenho não são números do Ministério, por exemplo, são números de outras entidades cívicas que tentaram recabar estes dados. E para haver um prognóstico, tem de haver um diagnóstico, tem de haver dados de agora. Quantas crianças estão sem professor titular? Estes dados deviam ser dados do Governo. É um problema que tem de ser, portanto, considerado e avaliado e implementar mais medidas. É uma situação muito crítica que vem de há 20 anos atrás. Nós sabemos disso. Agora, ainda estamos a tempo de mudar e temos de ser mais ambiciosos. As medidas que estamos a tomar agora não são suficientes, não vão resolver o problema. Claro, sim, sim. Em relação a essa questão de como é vista a situação, né, pela parte da educação, há situações em que nós temos a coordenadora da escola a absorver turmas que não têm professor designado ou professora e está a desempenhar, portanto, duas funções. Está a fazer a sua função da coordenação da escola e, ao mesmo tempo, absorver uma turma com 20 e tantas crianças. E aí não ficamos nem com uma boa coordenação da escola e a sensação das crianças ainda é de que não há uma professora. E o psicológico é, né, impactante para essa turma e para todas as outras. Muitas vezes a coordenadora tem que ser deslocada por algum outro assunto da coordenação e distribuir aquelas crianças por outras turmas, né, de anos diferentes. Ou seja, é caótico, né? Não é admissível, né? É muito longe do mínimo expectável, né? Sabemos que não há professores suficientes, mas é um caminho que tem de se começar já, ou seja, ir para o ano, e daqui a 10 anos, porque tem de se tomar mais medidas, tem realmente de se reverter a situação. E um dos grandes pontos é o Estatuto da Carreira Docente, que realmente tem de ser articulado com as entidades relevantes no sistema educativo. Tem de se ouvir essas vozes e tem de se mudar, porque realmente não é atrativo esta profissão hoje em dia. É uma profissão muito desgastante. Como podem imaginar, estar 5 horas por dia com crianças é muito desgastante. E então há que ouvir estes profissionais e melhorar a carreira docente. Em relação... Força. Terem-nos dado esta oportunidade. Respondendo à deputada Manuela, efetivamente nós temos a consciência de que o governo que temos e o Ministro da Educação aplicaram medidas, com certeza. Por isso é Ministro e para isso tem que fazer uso da sua patente, digamos assim. O que é que acontece? Acontece que as medidas realmente foram muito boas, tenho que dizer, no papel. Na prática não estão a funcionar e creio que vocês têm urgentemente, vocês, quem governa e quem está no Ministério da Educação, tem que urgentemente fazer um balanço muito, muito sério sobre como estão a ser aplicadas as medidas que efetivamente tinham tudo para ser boas, mas que no terreno não funcionam, só funcionam no papel. E aqui o pai, Rodrigo, peço desculpa, Rodrigo, não sei porque pensou que era Rui. O pai Rui apontou uma delas, o que é que aconteceu com as medidas que foram emanadas do Ministério da Educação na prática e no terreno? Aconteceu uma coisa muito simples. Diretores passaram a ter turma, a fazer apoios, coordenadores de escola passaram a estar a fazer 30 mil funções ao mesmo tempo, não há qualidade no ensino, quando toda a gente faz tudo e ninguém faz nada em condições. E é isto que está a acontecer.
Não disse, a deputada disse que abriram concursos e vincularam N pessoas, um número bastante bom, devo dizer, bastante bom. Essas pessoas já faziam parte do sistema do ensino, portanto não entrou ninguém novo. A qualidade de quem chega, e falou que foram retirar pessoas que estavam a trabalhar fora das escolas e que estavam nos ministérios e por aí fora. Que qualidade, como professores, têm essas pessoas que nunca deram uma aula, que nunca tiveram uma turma à frente? Digo-vos mais, neste momento os técnicos que deviam estar a dar apoio nas nossas escolas aos nossos meninos, àqueles meninos que efetivamente são os mais prejudicados nesta história, porque são aqueles que mais carências têm a nível psicológico, por todas as patologias que têm. Neste momento, os técnicos estão a assumir turmas, portanto não estão a dar apoios. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Quando tiramos de um lado para enfiar no outro, abre-se um buraco. E desse buraco abre-se um poço, e desse poço abre-se uma cratera. E neste momento a escola pública está a implodir, tal e qual um edifício. Portanto, sim senhora, ótimo, temos que valorizar o facto de haver medidas pensadas, não estão a ser aplicadas da melhor forma e não estão a resultar. Falaram em apoios à deslocação, lamento dizer-vos, mas os apoios à deslocação ainda não chegaram, vêm a pé. Falaram acerca de aproximar as pessoas das suas residências, tudo isso é muito bom, ainda bem que acontece, e ainda bem que finalmente se vê qualquer coisa. A questão é, como é que está a ser aplicado? Quando é que chega? Porque é que é preciso os professores irem reclamar porque não recebem os subsídios que o Governo, há N tempo, disse que já estavam a receber? Porque é que os aumentos da função pública acontecem para todos, mas não acontecem para os professores? Porquê? Portanto, isto é tudo muito bonito, mas na prática não está a funcionar, meus caros deputados. Não está a funcionar. E não tenhamos aqui a veleidade de pensar que sim, que está tudo a ser maravilhoso, porque não está. Está o caos dentro da escola. Está o caos. Os professores estão a adoecer porque, com as horas extras, com as exigências, com tudo o que se lhes pede, estão a ir todos de baixa. Não há professores a concorrer, abrem-se os concursos para vinculação e não há candidatos. E isto é tal qual aquilo que eu vos digo. Não se faz uma casa pelo telhado, faz-se uma casa pelos alicerces. Não há pessoas, tudo o que vocês me mandarem cá para fora com medidas não vão acontecer. Porque não há quem as ponha em prática. E é isto. A verdade é esta. Não há pessoas. E a escola está a ficar vazia. Vazia de auxiliares, vazia de professores e, um dia destes, vazia até da sua essência de democracia e de a entidade que forma os cidadãos deste país e que nos dá a garantia de termos um futuro para eles e o nosso, porque nós vamos para a velhice e precisamos de alguém que olhe por nós e vamos pagar esta fatura muito cara. Lamento dizer, mas é a verdade. Estamos a ir para o buraco. Os nossos 10 minutos. Queria mesmo só reforçar aqui o tom, acho que consigo falar alto. O tom... Desculpa. Queria só reforçar aqui uma palavra que tu usaste, sim, rapidamente, mas a transparência é, de facto, para mim, crucial. Não gosto nada de ouvir falar em números, quando sei perfeitamente que em escolas há turmas sem professores, mas distribuídas em miúdos. Eu sou mãe e vou-me emocionar, lamento, mas é assim. Miúdos sem professor, do primeiro ano, que aprendem a ler, que é só magia a acontecer na vida de uma criança, numa sala de quarto ano, a ouvir falar de frações. Se aprender aos 6 fazer frações, ótimo, mas não aprende a ler da mesma forma, não tem a mesma relação com o professor. Não ter professor não é não só não saber ler ou não saber fazer as coisas básicas, é não ter criado uma relação com alguém que lhe ensinou algo mágico. Lamento, eu ainda hoje falo com a minha professora da primeira classe, sou fã desta pessoa que me deu a conhecer uma coisa que hoje em dia eu faço com uma naturalidade enorme, que é ler. Criei um clube de leitura da nossa escola exatamente porque também quero transmitir esse gosto aos miúdos e vejo que há miúdos no meu clube de leitura que esperam para ler comigo e não têm com quem aprender e treinar uma coisa básica. Portanto, a transparência é verdadeiramente crucial. É preciso nós termos noção que esses miúdos continuam sem professor. Não estão numa sala, mas continuam sem professor. E quanto a tutores digitais, não esqueçam mais. Sim, por favor. Isso é desumanizar completamente a escola. Estamos a tentar tirar os telemóveis, queremos pôr uma coisa... Não é coerente. Não é coerente. Não é coerente. Não é.
Obrigada. Temos extremamente. Muito bem. Muito obrigado e, portanto, agradeço naturalmente a presença, a vossa presença, acima de tudo aquilo que foram as reflexões que aqui nos trouxeram e, acima de tudo, esperemos que todos aqueles representantes que aqui estão, que concordaram, apesar das salutares divergências entre todos nós, que concordaram que será fundamental encontrarmos as convergências necessárias para esta solução que representa o futuro, que é tratarmos do ensino, tratar da escola e acima de tudo, dos professores, que é, de facto, essas soluções possam surgir da convergência de todos e permitam-me também, à boa maneira portuguesa, um santo e feliz Natal e, acima de tudo, que seja possível no sapatinho aparecer a solução para as escolas e para os professores portugueses. Muito obrigado. Desculpa, queria só mencionar que posso fazer chegar este documento. Muito bem. Muito bem. Sim, e outras reflexões, permitam-me só, outras reflexões que queiram eventualmente fazer-nos chegar, podem-nos fazer chegar, por favor, através dos serviços da 8ª Comissão. Acerca dos serviços mínimos. Exato, sim, mas podem fazer chegar isso junto à Comissão e os serviços da Comissão farão chegar a todos os representantes dos grupos parlamentares. E muito obrigado. Muito obrigado.